Há momentos na vida em que a dor deixa de ser apenas um incômodo e se torna um peso constante no peito, um desgaste silencioso que corrói por dentro, e por mais duro que seja admitir, grande parte desse sofrimento nasce de uma simples realidade. Você continuou permitindo o que já deveria ter cortado há muito tempo. Marco Aurélio já dizia que a maioria das pessoas te fere sem perceber, e outras ferem sabendo exatamente o que fazem. E no fundo você sabe disso. Sabe porque reconhece o padrão. Sabe porque o seu corpo já aprendeu o caminho da dor antes mesmo da sua mente tentar justificar. É assim que começa a destruição. Primeiro você sente, depois você ignora. Por fim, você se acostuma. E esse costume é o primeiro passo para perder a si mesmo. Provérbios revela que andar com insensatos destrói a paz. E quando você convive com pessoas que drenam sua energia emocional, espiritual e mental, você não percebe o quanto está definhando até se olhar no espelho e não se reconhecer. Quem não aprende a se afastar, morre aos poucos. E essa morte não é física, é uma morte da esperança, da clareza, da fé, da dignidade. Você ainda respira, mas não vive. Ainda fala, mas não se escuta. Ainda tenta, mas não colhe nada além de cansaço. Este vídeo não vai abraçar essa dor, não vai tratá-la como um animal de estimação que você mantém no colo para não se sentir sozinho. Vai expor a raiz, vai abrir o que você passou anos tentando remendar com desculpas. Afastar-se não é uma escolha bonita, não é poético, não é leve, não é romântico, é brutal, é sangrento, é devastador, mas é exatamente essa escolha que salva quem ninguém mais está tentando salvar, você. E é aqui que entra o ponto que a maioria evita, porque dói, porque confronta, porque pede coragem. Você quer resgate sem corte, quer paz sem renúncia, quer cura sem separação. Mas não existe cura onde você continua sendo ferido. Não existe reconstrução onde você insiste em permanecer quebrado. A verdade cruel é que, muitas vezes, o que está te destruindo não é o outro, mas o medo de perder aquilo que nunca te pertenceu de verdade. E antes que você tente racionalizar, justificar ou suavizar, escute. Este vídeo não veio para te confortar, veio para abrir seus olhos, veio para colocar você diante de si mesmo, veio para te mostrar que amor sem limites vira cárcere, que bondade sem discernimento vira condenação, que perdão sem distância vira submissão. Se você sente que está sendo sugado, corroído, drenado, é porque está. E negar isso só prolonga o sofrimento que já ultrapassou o aceitável há muito tempo. Hoje, você vai encarar a verdade que machuca, não para sofrer, mas para se libertar. Porque há feridas que só cicatrizam quando você para de voltar para o lugar que as causou. Aqui, você não será tratado como alguém fraco, mas como alguém que, por não ter sido ensinado, confundiu lealdade com autoabandono e confundiu amor com sobrevivência. E agora chegou a hora de romper essa lógica. A introdução deste vídeo é simples. Ou você se afasta do que te destrói, ou o que te destrói termina de te levar. Hoje, você vai entender por que seu coração sangra tanto e finalmente vai aprender a proteger o pouco que ainda sobrou de você. Aqui começa a verdade cruel. E ela não veio para te agradar, veio para te salvar. 1. Você está sofrendo porque insiste em carregar quem te destruiria sem culpa. Há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Algumas pessoas só existem na sua vida porque você tolera aquilo que elas jamais aceitariam vindo de você. E essa é uma ferida que não cicatriza enquanto você continuar tentando salvar quem não hesitaria em te ver afundar. É brutal reconhecer isso, porque você construiu expectativas, memórias, justificativas, fantasias emocionais que hoje servem apenas como algemas. Mas por trás de toda essa doçura que você tenta preservar, existe uma dor crua, teimosa, que não dá mais para esconder. Você está sofrendo porque continua carregando gente que te destruiria sem culpa. E no fundo, você sabe disso. A sua alma sabe, seu corpo sabe, sua paz sabe. Mas o seu apego insiste em fingir que não. Sêneca alertava que, quando alguém te faz mal repetidamente, a culpa deixa de ser do outro e passa a ser sua. Não porque você mereça o que vive, mas porque, em algum ponto, você começou a aceitar o inaceitável como se fosse normal.
E é aí que o sofrimento ganha raízes profundas. Você tenta proteger quem seria o primeiro a soltar sua mão no momento mais crítico. A pessoa que você defende é, muitas vezes, a mesma que expõe suas vulnerabilidades como armas. E isso cria um ciclo silencioso, uma dependência emocional travestida de lealdade. Você confunde coragem com insistência e bondade com submissão. Mas nada disso é amor. É abandono de si. É doloroso aplicar isso na realidade. É doloroso admitir que algumas pessoas só te procuram quando precisam, mas desaparecem quando você está no chão. E você chama isso de amizade, chama de amor, chama de família, mas é exploração emocional, é drenagem espiritual, é desgaste mental. E enquanto você continuar se oferecendo como apoio para quem só te vê como utilidade, sua alma vai continuar encolhendo um pouco mais a cada dia. É impossível florescer em solo onde você está sempre sendo arrancado pela raiz. A metáfora cristã é clara como um corte limpo. Judas caminhou ao lado de Jesus. Caminhou, ouviu, viu milagres, compartilhou a mesa e mesmo assim o traiu. Proximidade nunca foi garantia de lealdade. É possível estar perto e não pertencer. É possível dividir o caminho e não dividir o coração. É possível caminhar ao lado de alguém que, no primeiro sinal de oportunidade, te entrega. E dói perceber que, na sua vida, existe gente assim ocupando espaço de confiança que nunca deveria ter sido concedido. Essa é a parte brutal. Você sofre não porque é fraco, mas porque não aprendeu a se afastar de quem se alimenta da sua força. E enquanto não romper essa dinâmica, continuará revivendo a mesma dor com rostos diferentes. Este capítulo existe para te confrontar com isso sem suavidade, sem maquiagem, sem amenizações. Não é sobre ser duro com o outro, é sobre ser honesto com você, porque carregar quem te destrói não é virtude, é autossacrifício inútil, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de custar a sua paz. 2. A maioria das suas dores não vem do que fizeram com você, mas do que você continuou permitindo. Existe um ponto na jornada emocional em que a dor deixa de ser provocada pelo outro e passa a ser alimentada por você mesmo. Não porque você deseje sofrer, mas porque a esperança teimosa de que alguém vai mudar acaba funcionando como uma âncora arrastada no fundo do peito. E essa esperança, quando não é recíproca, vira prisão. É nesse lugar que a maioria das suas dores nasce, não do golpe inicial, mas do fato de você continuar voltando ao mesmo campo de batalha, esperando que desta vez ninguém atire. O corpo tenta te alertar, a alma tenta te avisar, a paz tenta gritar, mas você insiste em acreditar na promessa que nunca existiu. Epicteto dizia que o que te fere não é o evento, mas o que você decide aceitar como normal. E você tem aceitado silenciosamente pequenas agressões diárias que, de tão constantes, já parecem parte da rotina. Não são, e nunca foram. O que você chama de paciência é, muitas vezes, apenas o medo mascarado de ver a verdade sem filtros. Não é serenidade, é desgaste. Não é virtude, é exaustão. Não é amor, é sobrevivência emocional. Você continua acreditando que sua insistência vai gerar transformação, mas isso só ocorre quando existe reciprocidade. Onde não existe, sua insistência se torna o alimento de quem já percebeu que você sempre volta, mesmo machucado. A quebra de expectativa é amarga. Você não está sendo bondoso, está sendo usado. Está doando energia emocional para alguém que vê seu esforço como obrigação, não como escolha. Você, que sempre foi ensinado a ser forte, se tornou exatamente o tipo de pessoa que outros exploram porque sabem que você aguenta. E você aguenta mesmo. Aguenta tudo. Aguenta demais. E é isso que está te destruindo. Quando a alma passa muito tempo sendo ferida, ela deixa de gritar e começa a sussurrar. É nesse silêncio que você começa a se perder. Existe algo que muitos ignoram. Nem toda violência é barulhenta. Algumas são suaves, quase invisíveis. Agressões que não deixam marcas visíveis, mas corroem por dentro. A ausência de apoio, o desprezo velado, a indiferença constante, a promessa quebrada, o silêncio que dói mais do que qualquer grito. Essa agressão suave é ainda mais perigosa porque você tenta justificá-la, tenta dar nome, propósito, explicação, mas não existe explicação lógica para o que esgota sua dignidade, e você sabe disso. Mas permanece porque a promessa de que um dia vai melhorar parece mais suportável do que enfrentar o vazio de ir embora. A metáfora bíblica te confronta sem dó. Sansão não foi destruído por inimigos fortes, mas pela própria insistência
insistência em permanecer onde não deveria. Ele tinha força para vencer qualquer batalha, mas não tinha coragem para se afastar daquilo que o corroía. Assim como você, ele confundiu apego com propósito, confundiu desejo com dependência, confundiu presença com segurança. Não percebeu que a queda não começou no dia da derrota, mas no dia em que ignorou o primeiro sinal. A verdade é que a maioria das suas dores não veio da maldade alheia, mas da sua dificuldade de colocar limites onde o amor não é correspondido. E enquanto você continuar permitindo, continuará sangrando pelo mesmo lugar. É duro admitir isso, é devastador, mas essa devastação é exatamente o ponto de virada, porque só quem reconhece a própria participação na dor consegue, finalmente, interromper o ciclo que o destrói. 3. Você perdeu sua paz tentando ganhar a validação de quem nem sabe o que é amor. Há um tipo de sofrimento silencioso que consome aos poucos. O desgaste de tentar ser visto por alguém incapaz de enxergar até a si mesmo. Você tenta agradar, tenta não incomodar, tenta ajustar seu tom de voz, suas atitudes, suas necessidades. E, sem perceber, cada tentativa funciona como um pequeno apagamento interno. Você vai diminuindo partes suas para caber em espaços que nunca foram feitos para você. E nisso, a paz se desfaz. Não porque o outro tirou de você, mas porque você entregou. Entregou para quem não sabe o valor do que recebeu. A ferida é direta. Você está buscando a aprovação de alguém que não se respeita, não se entende, não se ama. E quem não se ama não sabe, não consegue e não tem maturidade emocional para amar ninguém. A pessoa que você tenta impressionar é a mesma que vive perdida dentro do próprio vazio. E ainda assim você insiste, como se bastasse mais um gesto, mais um esforço, mais uma demonstração, para enfim ser reconhecido. Essa esperança desgasta o que há de mais fino em você. Não é amor que te move, é carência, não é conexão, é sobrevivência emocional. Você quer provar que merece o que o outro nunca foi capaz de oferecer. Marco Aurélio avisou que buscar reconhecimento é escravidão voluntária. E a escravidão emocional é mais cruel que qualquer corrente visível, porque você se acostuma com ela. Se acostuma com o olhar frio, se acostuma com o elogio que nunca vem, se acostuma com a ausência transformada em rotina, se acostuma com a migalha transformada em manjar. Você cria justificativas, constrói explicações, racionaliza o desrespeito, e cada justificativa te empurra mais fundo na dependência emocional que te arranca a dignidade. Existe uma verdade que pesa: a falta de aprovação não é rejeição, é libertação. Libertação da ilusão de que a mão que te machuca algum dia será a mesma que te cura. Libertação da tentativa incansável de transformar em jardim alguém que só conhece desertos. É difícil admitir, mas quem realmente te enxerga não precisa ser convencido. Quem realmente te ama não precisa ser provado. Quem realmente te reconhece não exige que você se explique. Quando você identifica aqueles que ainda tentam impressionar, percebe algo brutal. A maioria dessas pessoas não acrescenta vida alguma em você. Elas apenas validam as feridas que você já carregava antes de conhecê-las. Você tenta agradá-las porque teme a sensação de não ser escolhido. Mas a verdade é que essa luta interna nunca foi por eles. Sempre foi sobre você, sobre um vazio antigo, sobre uma ferida que você tenta fechar buscando aplausos, onde só existe silêncio. A analogia cristã ilumina sem suavizar. Jesus nunca implorou a aceitação de ninguém. Ele caminhava com firmeza, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam. Ele não se moldava ao olhar do outro. Ele sabia quem era, e quem tinha olhos para ver, via. Quem não tinha, seguia cego. Sua identidade não dependia de aplausos humanos, porque quem vive pelo aplauso morre pela ausência dele. E é exatamente esse ciclo que tem matado sua paz. Você morreu um pouco toda vez que tentou provar seu valor para alguém que nunca reconheceu nem o próprio. No fundo, você não perdeu a paz pela falta de amor, perdeu pela tentativa desesperada de conquistar amor onde ele nunca existiu. E esse esgotamento emocional não é fracasso, é sinal. Um sinal claro de que chegou o momento de devolver ao outro o que pertence ao outro e devolver a você o que sempre foi seu. A dignidade de ser inteiro sem pedir permissão. 4. A pessoa que mais te machuca é a que você tem mais medo de perder. Há vínculos que parecem amor,
mas que na verdade são uma lenta amputação emocional. Você sabe que dói, sabe que corrói, sabe que existe algo profundamente errado, mas permanece. Permanece porque o apego cria ilusões convincentes. Permanece porque a mente confunde hábito com afeto. Permanece porque o coração teme a solidão mais do que teme a dor. E é nesse ponto que o sofrimento se torna quase inevitável. Você continua no lugar que te destrói porque acredita que sem aquela pessoa não existe vida possível. A verdade é outra, mais brutal e mais libertadora. A pessoa que mais te machuca é a mesma que você teme perder, não porque ela é grande demais, mas porque você encolheu demais para caber na relação. A ferida abre quando você percebe que o que chama de amor é, na verdade, condicionamento emocional. Você não está amando, está preso. Preso ao ciclo do pouco, do quase, do um dia talvez. O outro te oferece migalhas e você aceita porque o medo de perder parece maior do que a dor de continuar. Esse medo cria justificativas, explica o injustificável, suaviza o insuportável. Você transforma a agressão em falha humana, desrespeito em cansaço, ausência em timidez. E assim você vai treinando sua alma para suportar o que deveria ser inaceitável. Sêneca alertou que o vínculo com quem te corrói é a pior prisão. Não existe cela mais opressora do que a construída pela própria necessidade de ser querido. Quando você tem mais medo de perder alguém do que de perder a si mesmo, já perdeu. Já perdeu sua clareza, já perdeu seus limites, já perdeu a capacidade de reconhecer quando uma relação deixou de ser caminho e se tornou queda. E quando o medo vence, o abuso vira rotina. O outro não precisa levantar a voz para te controlar. Basta perceber o quão apavorado você fica diante da possibilidade de ir embora. O controle acontece no silêncio, no olhar, na omissão, na indiferença calculada. E você sente e sabe, mas finge não saber para não enfrentar a realidade. Existe uma revelação difícil. Você não está apaixonado, está condicionado. Está emocionalmente treinado a confundir dor com profundidade, apego com destino, sofrimento com prova de amor. Só que essa confusão destrói a alma, porque o amor real nunca exige que você abandone sua paz para permanecer. O amor verdadeiro não te faz andar na ponta dos pés com medo de errar. O amor verdadeiro não ameaça ir embora cada vez que você tenta se posicionar. Isso não é amor, é dependência. E dependência emocional sempre cobra um preço alto demais. O teste do espelho ilumina o que você tenta esconder. Você gosta de quem se torna ao lado dessa pessoa? Você reconhece sua própria versão quando está perto dela? Ou percebe que se transformou em alguém menor, mais inseguro, mais frágil, mais silencioso, mais apagado? A dor está justamente aí. A presença do outro modifica você, mas para baixo. Te força a se adaptar, a se encolher, a se silenciar, para manter a paz que nunca existe de verdade. E você sabe disso. Sabe porque seu corpo sente, sua mente sente, sua fé sente. A metáfora cristã deixa claro: Deus remove ídolos da nossa vida, mesmo quando nós os chamamos de relacionamento. Às vezes você não perde uma pessoa, você é libertado dela, porque Deus sabe o que você ainda não tem coragem de admitir. Sabe que aquele vínculo já deixou de ser ponte e virou abismo. Sabe que aquele relacionamento não te leva para perto dele, mas te afasta. Sabe que aquilo que você chama de amor é, na verdade, medo de encarar o vazio interno que o outro ajudou a criar. Deus não quebra vínculos saudáveis, mas ele desmonta sim aqueles que te afastam da vida que ele desenhou para você. No fundo, você teme perder alguém porque acredita que sem essa pessoa não sobreviverá. Mas a maior perda, a perda verdadeira, é continuar ali, continuar onde sua alma encolhe, continuar onde sua fé se enfraquece, continuar onde sua dignidade se dissolve. E é isso que aos poucos destrói você, não o outro, mas o seu medo de deixá-lo ir. 5. O que te dói não é a pessoa, é sua insistência em ignorar quem ela realmente é. Há uma dor particular, silenciosa e devastadora, que não nasce do que alguém fez com você, mas do que você se obrigou a acreditar para não encarar a verdade. Não é a pessoa que te destrói, é a imagem que você criou dela. É a fantasia que você alimentou para justificar cada ferida. É a esperança teimosa de que um dia ela finalmente se tornaria aquilo que você inventou na sua mente. E é essa dissonância entre o que é
e o que você gostaria que fosse, que dilacera a alma. A ferida se forma quando você percebe que não sofre pelos fatos, mas pelas histórias que contou a si mesmo. Você cuidou da ilusão, protegeu a promessa, carregou o peso de uma mudança que nunca aconteceu. A pessoa mostrou quem era repetidas vezes, mas você reinterpretou o comportamento, suavizou as intenções, pintou com cores brandas atitudes que já gritavam a verdade. O sofrimento nasce do apego ao personagem e não ao ser real. E quanto mais você se aferra à fantasia, mais intenso se torna o choque com a realidade. Epicteto dizia que a expectativa é o berço do sofrimento. E você viveu dentro desse berço. Esperou que quem te machucou se transformasse num porto seguro. Esperou que quem te desprezou um dia valorizasse você. Esperou que quem traiu sua confiança se tornasse confiável só porque você decidiu perdoar. Esperou que a ausência fosse fase, que a grosseria fosse cansaço, que a falta de amor fosse medo. Tudo para não admitir que, no fim, a pessoa simplesmente é o que é. E isso nunca foi suficiente para te entregar paz. A inversão dessa percepção é brutal, mas libertadora. A pessoa já mostrou quem é, você que não acreditou. Você que preferiu se apegar à promessa, não à evidência. E essa escolha tem um custo. Você se tornou curador de feridas alheias, responsável pela transformação que o outro nunca desejou. Se responsabilizou pelo que não era seu, e assim foi empurrando as próprias necessidades para o fundo da alma, enquanto elevava o outro a um pedestal que ele nunca mereceu. A aplicação dessa verdade dói porque exige olhar para o concreto. 3 comportamentos que você justificou, 3 atitudes que você suavizou, 3 sinais que ignorou. Eles estavam ali desde o início. O padrão sempre foi o mesmo, mas você vestiu a pessoa com esperança. E quando a esperança veste alguém que não deseja mudar, ela se transforma em armadilha emocional. A metáfora bíblica revela um padrão espiritual profundo. O diabo não engana com monstros, mas com máscaras. O perigo não vem daquilo que assusta de imediato, mas daquilo que parece inofensivo, aceitável, quase bom. O mal mais sutil é aquele que anda ao seu lado enquanto sorri. E é exatamente essa sutileza que torna tudo tão confuso, porque a máscara é confortável. A verdade não é. A máscara te dá história, a verdade te dá ruptura. O que te dói não é a pessoa em si, mas o tempo que você perdeu tentando transformar o que nunca foi seu para transformar. É o investimento emocional despejado em um terreno infértil. É o cansaço de insistir em alguém que sequer pediu para ser salvo. E é essa insistência, esse apego cego, essa recusa em admitir a realidade, que prolonga o sofrimento. A dor não vem do outro. A dor vem da sua tentativa desesperada de manter viva uma versão que nunca existiu. E enquanto você não aceitar isso, continuará sangrando pelo mesmo lugar. Porque a cura não está em mudar quem te feriu. Está em remover a fantasia que você construiu para não encarar quem essa pessoa sempre foi. 6. Você está perdendo sua vida tentando salvar vínculos que Deus já encerrou. Há uma exaustão que não nasce do esforço físico, mas da alma que insiste em permanecer onde já não existe vida. Você sente esse peso nos ombros, essa sensação de estar caminhando em areia movediça, onde cada avanço parece ser seguido por um afundamento ainda maior. Não é coincidência. É o resultado de tentar ressuscitar vínculos que, para Deus, já foram encerrados há muito tempo. A ferida se aprofunda quando você percebe que não está lutando por amor, mas pelo medo de aceitar que acabou. Não é o outro que te mantém preso, é o vazio que você teme enfrentar caso finalmente solte. Insistir se tornou hábito. Permanecer virou defesa emocional. Mas a verdade é mais dura. Você está parado em um lugar onde sua alma já morreu. E enquanto tenta salvar o que não tem salvação, perde partes de si a cada dia. Provérbios ensina que há caminhos que parecem bons, mas levam à morte. E poucos caminhos parecem tão sedutores quanto aquele que promete que, com mais paciência, mais esforço ou mais sacrifício, tudo pode voltar a ser como antes. É essa ilusão que te prende, essa esperança cega que te faz acreditar que continuar é sinal de fé, quando na verdade, continuar pode ser apenas sinal de medo. Há portas que Deus fecha não para te punir, mas para impedir que você atravesse a errada. É proteção, mas, para quem insiste, a proteção parece crueldade. A revelação é silenciosa, mas evidente. Deus não está mais naquele vínculo. Não há mais crescimento, não há mais paz, não há mais propósito. Só desgaste, culpa e ciclos repetidos que consomem sua energia vital. A ausência de paz não é falha sua,
é aviso. A estagnação não é azar, é direção. E por mais cruel que pareça, existem vínculos cuja missão terminou. Permanecer neles é caminhar contra o sopro do próprio Espírito. Essa percepção se torna ainda mais clara quando você pergunta a si mesmo o que, exatamente, Deus ainda quer que você aprenda ali. E no fundo você sabe que a resposta não muda. Você já aprendeu o que precisava, já entendeu o padrão, já viu o suficiente para saber que insistir não trará nada novo. O que permanece hoje é apenas sofrimento reciclado. A lição não está mais no vínculo. A lição agora está no ato de se retirar. A metáfora entre Abraão e Ló revela uma verdade espiritual profunda. Abraão só prospera quando se separa de Ló, não porque Ló fosse mau, mas porque seu tempo ali havia terminado. A proximidade que antes fazia sentido se tornou impedimento para o propósito maior. E a separação não foi castigo, foi alinhamento. Em muitos casos, a sua vida está estagnada não por falta de fé, mas porque a fé está sendo depositada em vínculos que Deus já desfez. A insistência em salvar o que já está morto espiritualmente transforma sua existência em sobrevivência. E enquanto você tenta reviver algo que já completou seu ciclo, você perde anos, energia, clareza e paz. A vida não se move quando o coração está acorrentado ao passado, e é exatamente esse apego, essa recusa em aceitar que acabou, que vem drenando sua alma lentamente. No fim, a verdade é direta e devastadora. Você não está perdendo a pessoa, está perdendo a si mesmo ao tentar segurá-la. E nada é mais caro do que isso. 7. Sua fraqueza emocional virou alimento para manipuladores. Há momentos em que você percebe, mesmo sem admitir, que algumas pessoas ao seu redor aprenderam exatamente onde dói. Elas conhecem seus medos, suas carências, suas hesitações, e fazem dessas brechas um território onde podem te conduzir, te calar ou te prender. Não é magia, não é acaso, é observação. Quando você se expõe emocionalmente a quem não tem maturidade nem caráter para lidar com sua vulnerabilidade, você não oferece amor, você oferece acesso. A ferida começa no instante em que você confunde compreensão com cuidado, tolerância com amor, paciência com reciprocidade. E enquanto acredita que está sendo generoso, na verdade está sendo lentamente esvaziado por alguém que aprendeu a transformar sua fragilidade em vantagem. Manipuladores não aparecem com sinais evidentes. Eles surgem como consolo, depois como companhia, e somente mais tarde revelam a natureza voraz que sempre esconderam. Sêneca dizia que o outro controla, ele possui, e não há controle maior do que aquele exercido sobre suas emoções. Não é a pessoa que te prende, é a reação que você ainda entrega. É a forma como sua alma responde automaticamente aos estímulos que ela aprendeu a usar contra você. A manipulação só existe porque, em algum ponto, você ainda se sente responsável pelo bem-estar de quem não se sente responsável pelo seu. É nessa inversão silenciosa que você perde energia, clareza e liberdade. A quebra desse ciclo começa quando você percebe que sua dor nunca foi acidental, ela sempre foi funcional para alguém. O outro entende o momento exato de se vitimizar, de te culpar, de te seduzir com promessas vazias, de desaparecer e reaparecer como se você fosse propriedade emocional. O manipulador não precisa ser cruel o tempo todo. Ele só precisa alternar bondade e frieza o suficiente para te manter confuso. E é nessa confusão que você se torna dependente. Identificar as frases que sempre te desestabilizam expõe um padrão que você tentou ignorar por tempo demais. São palavras que tocam feridas antigas, que despertam medos que você nunca tratou, que fazem você acreditar que deve mais do que recebe. São frases que mexem com seus instintos mais primitivos de aprovação, pertencimento e medo de abandono. E cada vez que você cai nesse ciclo, reforça a percepção do outro de que basta tocar onde dói para te controlar de novo. A metáfora cristã é clara. Serpentes não mudam, elas apenas aguardam o momento certo para atacar. E muitas vezes, esse momento é quando você está emocionalmente fraco, cansado, carente ou inseguro. Elas não se aproximam para curar suas feridas, mas para explorar cada abertura emocional que você oferece. E quando você finalmente percebe,
já está envolvido em um laço que aperta devagar, mas constante. A parte mais sombria dessa dinâmica é acreditar que você é o culpado por tudo isso, que você provocou o comportamento do outro, que sua sensibilidade é um defeito, que sua empatia é ingenuidade. Não é. Sua vulnerabilidade não é o problema. O problema é quem você permitiu que tivesse acesso a ela. A fraqueza não é sentir. Fraqueza é ignorar quem se alimenta da sua dor como se fosse afeto. E quando essa percepção finalmente pousa sobre você, algo se rompe por dentro. Uma clareza dura, fria, quase brutal. Você não está lidando com alguém que ama, está lidando com alguém que se aproveita. E enquanto continuar permitindo, continuará sendo esvaziado. Porque manipuladores não querem companheiros, querem fontes, querem alguém que sustente o caos emocional que eles mesmos carregam, querem alguém que doa mais do que recebe, querem você exatamente nesse estado, culpado, confuso e emocionalmente frágil. No fundo, você sente que essa dinâmica já passou do ponto, sabe que não é saudável, sabe que está pagando um preço alto demais para permanecer, mas reconhecer isso é apenas o início. O próximo capítulo aguarda, e ele revela uma verdade ainda mais profunda sobre o silêncio que você teme enfrentar. 8. O silêncio que você evita é exatamente onde Deus tenta te curar. Existe um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de verdade. Ele incomoda porque revela o que você tentou esconder até de si mesmo, e é por isso que você foge dele. Preenche seus dias com conversas vazias, barulhos constantes, distrações que te anestesiam apenas o suficiente para você não precisar encarar o peso que carregou por anos. Você foge do silêncio como quem foge de um inimigo, sem perceber que esse inimigo é a versão ferida de si mesmo, pedindo para finalmente ser ouvida. A ferida que te persegue não nasce do mundo externo, ela nasce dessa recusa contínua de encarar o que realmente dói. O silêncio que você teme é o lugar onde todas as respostas começam a aparecer. É ali que suas máscaras caem, que suas justificativas perdem força, que seus padrões se revelam. E é justamente nesse território interno que Deus tenta falar com você há muito tempo. A confusão vem porque você espera que Ele fale no barulho, na agitação, nos ruídos da vida. Mas não é assim que o Espírito se comunica, é na pausa que ele te encontra. Marco Aurélio dizia que o homem foge de si mesmo mais do que de qualquer inimigo. Essa frase descreve exatamente o que você sente quando tenta permanecer ocupado o tempo inteiro. Porque sabe que no instante em que tudo fica quieto, as sombras internas começam a se mover. As lembranças que você reprimiu voltam. Os erros que você tentou justificar reaparecem. As dores que você fingiu superar começam a latejar novamente. O silêncio não cria a dor, ele revela. E a revelação dói porque expõe verdades que você não queria admitir. Mas existe algo ainda mais profundo nessa dinâmica. No mesmo lugar onde você sangra, você também sara. Esse é o mistério espiritual que tantos evitam por medo de sofrer. No silêncio, sua alma fala com uma honestidade que você não encontra em lugar nenhum. No silêncio, você finalmente percebe o que está matando sua paz. No silêncio, as máscaras dos outros caem e as suas também. Não há como se esconder, não há para onde correr. E é nesse confronto que a cura começa. A inversão mais dolorosa é entender que o silêncio não é vazio. Ele é presença. Ele é o espaço onde Deus começa a reconstruir o que você destruiu, tentando ser forte demais, disponível demais, tolerante demais. Ele não te cura através do barulho, ele te cura através do encontro consigo mesmo. E para muitos, esse encontro é assustador porque exige abandonar narrativas antigas, soltar relacionamentos mortos, enfrentar culpas escondidas, assumir responsabilidades que você evitou por medo de admitir que também falhou. Quando você se permite esse instante de quietude, mesmo que breve, percebe algo transformador. A dor que surge na calma não é punição, é limpeza. Para a alma ferida, silêncio não é conforto imediato, é cirurgia. E cirurgia exige incômodo, exige exposição, exige coragem. O silêncio rasga, mas também sutura. Ele dói, mas também devolve força. Ele confronta, mas também revela quem você pode se tornar quando parar de fugir de si mesmo. A analogia bíblica de Elias mostra isso com precisão. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava na brisa suave. E é assim que ele fala com você também. Não nos gritos do caos, mas na quietude que você evita.
É na pausa onde tudo parece vazio que, na verdade, tudo começa a se reorganizar. A alma que aprende a ouvir o silêncio se torna sábia, porque é no silêncio que a verdade se revela sem distorção alguma. No fim, o que te aterroriza não é o silêncio, é a transformação que ele inicia, porque depois de encarar a verdade, você não consegue mais viver da mesma forma. O próximo capítulo revela isso com ainda mais intensidade. A raiz mais profunda de todas as suas dores não está no que te fizeram, mas no que você continuou permitindo. 9. Ninguém te destruiu tanto quanto sua própria incapacidade de ir embora. Há momentos na vida em que a dor não vem mais de alguém que te feriu, mas de você mesmo, por continuar onde já perdeu tudo o que deveria ter protegido. É uma ferida silenciosa, lenta, quase invisível, mas devastadora. Ela se instala quando você percebe que não está sofrendo pelo que fizeram com você, e sim pelo que você decidiu suportar. Permanecer em lugares que te diminuem é a forma mais discreta e cruel de autodestruição emocional. É como assistir sua alma murchar aos poucos enquanto você tenta convencer a si mesmo de que, dessa vez, vai ser diferente. A ferida se agrava porque você sabe que poderia ir embora, mas não vai. E essa consciência pesa mais do que qualquer palavra dura ou traição explícita. Ficar virou a sua forma de esperar um milagre que nunca chega. E todo dia que você permanece esperando, uma parte sua se perde. Epicteto dizia que você se torna cúmplice de quem te fere quando escolhe ficar. É uma verdade dura, quase insuportável, porque te obriga a admitir que sua lealdade ultrapassou o limite da sanidade emocional. Não é mais amor, não é mais esperança, é condicionamento. É medo travestido de cuidado, é apego disfarçado de fé. A revelação mais pesada é compreender que você está vivendo sozinho perto de gente. Uma solidão acompanhada, sufocante, onde você tenta sobreviver emocionalmente em um ambiente que só consome sua energia. O medo da solidão te prendeu a vínculos que já deveriam ter acabado há muito tempo. Você não fica porque ama, você fica porque teme o vazio que viria depois. Mas esse vazio não é inimigo, é o espaço que Deus tenta abrir para reconstruir você. A presença errada ocupa o lugar onde a cura deveria entrar. E quando você imagina alguém que ama passando por tudo que você está tolerando, a verdade aparece com força brutal. Se fosse seu filho, sua filha, seu irmão, você diria para essa pessoa ficar? Não. Você diria para fugir, para se proteger, para salvar o que ainda resta. É um reflexo natural reconhecer a injustiça quando é com o outro. Mas quando é com você, você cria desculpas, suaviza agressões, normaliza abusos emocionais, inventa justificativas para permanecer. É assim que a dor entra, cresce e domina. A metáfora cristã do filho pródigo ilumina esse capítulo da sua vida com uma clareza dolorosa. Ele só renasce quando sai do lugar que o destruía, não quando chorou, não quando sofreu, não quando desejou mudança. A virada só aconteceu quando ele se levantou e foi embora. A saída foi o ato de coragem que ativou toda a transformação posterior. Significa que a reconstrução espiritual não acontece no terreno da destruição. Deus não restaura onde você insiste em morrer. A verdade é que permanecer por medo é uma sentença silenciosa. É uma entrega gradual da sua identidade, do seu discernimento, da sua paz. A alma percebe o que o corpo demora a admitir. Sua intuição já te alertou inúmeras vezes, mas você chamou isso de paranoia. Seu corpo já reagiu ao ambiente, mas você chamou isso de drama. Sua fé tentou te mostrar que certos vínculos são portas fechadas por um motivo, mas você chamou isso de prova espiritual. No fundo, você sabe que não se perdeu da vida. Você se perdeu de você. Essa é a ferida final deste capítulo. Ninguém te destruiu tanto quanto essa hesitação constante de partir. E enquanto você tenta se convencer de que ainda existe salvação naquele vínculo, sua alma sussurra a verdade que você teme ouvir. A única cura que resta é ir embora, porque a paz que você procura não está no que você aguenta, está no que você abandona.